Olá, graça e paz. Quero deixar um vídeo para você, para sua meditação nessa manhã, tarde ou noite, não sei que horas que você vai ver esta palavra, uma rápida palavra, mas eu quero deixar uma palavra para você. Estou com minha Bíblia aqui em mãos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, apenas o versículo de número 1, que diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos irmãos, a tentação ela é algo comum na vida do cristão, na vida do ser humano. Desde que Adão caiu, lá em Gênesis, nós podemos notar que a tentação ela faz parte do cotidiano de todo ser humano. Aqui, o texto que nós temos em mente, a pessoa que está sendo tentada é o Senhor Jesus Cristo. Spurgeon dizia que a tentação de Jesus seria como o diabo tentar colocar fogo em água. As faíscas da tentação do diabo seria como tentar pôr fogo em água no que diz respeito a tentar Jesus. Apesar de Jesus ser Deus, ele veio com a natureza humana. E veja bem que o texto diz que o Espírito conduz Jesus ao deserto. Aqui nós temos a isolação. Jesus não está em meio à sociedade. Ele está num lugar deserto. O isolamento, ele tem suas características positivas e negativas. No lugar deserto, nós somos privados da concupiscência dos olhos. Todavia, a nossa natureza ela continua sendo tentada, independente do lugar que nós estejamos. Eu ouvi há um tempo atrás uma ilustração de um homem que cometia assaltos consecutivos, e aí o governo daquela nação pegou esse homem e acabou realizando algumas ações de medidas para que aquela pessoa não cometesse mais determinados delitos, né? E acabou mutilando ali a mão daquele indivíduo, e passar do tempo ele voltou a cometer outros crimes. E a lição que nós tiramos disso é que o problema não está nos nossos membros. Não adianta você remover a mão de alguém que comete assalto. Não adianta você remover os olhos. Isso aqui tudo é ilustração, é metáfora, tá? São analogias. Digo isso para que o YouTube não censure a nossa fala aqui. É apenas ponto de análise. E voltando aqui, o problema então está no coração. Se você não muda o coração, você não muda as intenções, as ações, o desejo. Por mais que você não esteja realizando algo, o desejo está no coração e ali já está a raiz do mal. Então nós somos tentados por causa da nossa natureza. E Jesus ele está no deserto, e mesmo no deserto ele é tentado pelo diabo. Agora pare e pensa, se Jesus com a sua natureza tão santa como era, momentos antes o próprio Pai havia falado que Jesus Cristo era o seu Filho amado e que ele tinha prazer nele. Isso está no capítulo 3 aí, a partir do verso de número 13. Imagine nós também seremos tentados continuamente. Jesus ele vai triunfar sobre o diabo. Do versículo 1 a 11, nós temos a narrativa do episódio completo. Depois que Jesus anuncia isso, que só deve adorar ao Pai e resiste ao diabo, os anjos vêm e servem. Então Jesus, cheio do Espírito, sai do deserto e começa a iniciar o seu ministério, proclamar o reino de Deus, do versículo 12 ao 17, e posteriormente ele vai chamar os discípulos. Então veja que há uma progressão positiva depois da tentação. Então sempre que nós passarmos por momentos de provações, de dificuldades, de tentações, vale a pena resistir, porque haverá um progresso. Não quer dizer que o diabo não vai tentar novamente, ele continuará nos tentando, mas o Deus que permite que sejamos tentados também nos providenciará o escape. Só para a gente entender muito bem essa passagem,
Quando a palavra fala de tentação aí, a palavra grega para tentação é peirazo, que também significa pôr à prova. É importante que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, mas Tiago diz na sua epístola, capítulo 1, versículo 13, que Deus a ninguém tenta. Deus conduz Jesus Cristo ao deserto para pôr à prova. Deus usa as circunstâncias para pôr à prova o caráter de uma pessoa. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17. E aí, diabo, a palavra diabo, vem de diabolos, né? Acusador, aquele que acusa, é precedido aqui pelo artigo definido para indicar que quem tenta é unicamente o diabo. Isso está em Mateus 4, versículo 5, quando fala assim, ó, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e vai fazer tentações. Ó, lança-te daqui, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos ao teu respeito para que te guarde e não tropece em nenhuma pedra. Versículo 8, versículo 11, capítulo 13, 39, capítulo 25, versículo 41. Embora o diabo tenha a intenção de frustrar os planos e os propósitos de Deus, o Pai, ele vai sempre usar essas ações, intenções malignas para cumprir o seu bom propósito de fortalecer, aqui no caso, Jesus para o seu ministério messiânico e também para nos fortalecer em nossa caminhada. Queridos irmãos, amigos, que Deus nos dê a graça que deu a Jesus Cristo, de não nos esquecermos quem somos quando a tentação vier. Jesus havia ouvido do Pai, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Depois disso o diabo vai tentar Jesus, justamente a princípio com essa indagação, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem em pães. Que nós não coloquemos em dúvida aquilo que Deus disse que somos. Eu e você somos filhos e filhas pela fé mediante a graça. E que as circunstâncias da vida não coloquem dúvida no seu coração de que você é amado e de que você é amada pelo Pai. E não baixe a guarda. Vigie, ore, busque a presença de Deus, porque o diabo, como um leão, está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Deus abençoe sua vida, que você fique com essa palavra no seu coração e que Deus te guarde, te abençoe, assim como guardou e abençoou o nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Ele triunfou. Que você triunfe em qualquer circunstância de sua vida. É o desejo do meu coração, no nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.